Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo moçambicano anunciou que pondera encerrar as operações de busca e salvamento. Considerou que o número de pessoas que precisam de ser retiradas dos pontos mais afetados reduziu consideravelmente. De acordo com Augusta Maita, as autoridades moçambicanas não têm indicações de que haja mais pessoas a precisarem de ser resgatadas. Considerou, no entanto, que a assistência direta às populações afetadas continuará. Nós, na verdade, diminuímos muito as operações de busca e salvamento. Neste momento não podemos chamar de busca como tal, mas à medida que vamos tendo contato com alguns pontos que estão isolados, vamos percebermos que há pessoas que estão em condições de saúde não muito próprias para se manterem nesses locais, e nessas situações pontuais nós temos resgatado estas pessoas para providenciar um melhor atendimento, um melhor serviço de saúde. Portanto, não temos indicação de pontos em que é preciso ir continuar a resgatar as pessoas, mas porque as águas já baixaram, conforme disse Sua Excelência o Ministro, temos estado a fazer assistência direta. Portanto, temos estado a registrar 2, 3, 4 pessoas por dia a serem resgatadas para serem respondidas prontamente por causa da sua condição física. O número de pessoas salvas subiu de 127.626 para cerca de 136.000, que estão em 161 centros de acolhimento. A presença das forças militares portuguesas em Moçambique vai ser reavaliada nos próximos dias. O almirante Silva Ribeiro fez esta afirmação quando no envio de material humanitário às vítimas do ciclone Idai. Hoje partiu do aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa, um avião com 17 toneladas de ajuda humanitária às populações vítimas do ciclone Idai, em Moçambique. Vacinas, cloro, uma estação de purificação de água, um sistema de comunicações, alimentos e bens de primeira necessidade vão colmatar falhas num país que ainda se encontra em estado de emergência e onde a Força de Reação Imediata Portuguesa tem sido uma presença fundamental de ajuda às populações. Hoje os fuzileiros estão empenhados na busca de um cidadão português que está incontactável, mas que nós já ontem tivemos alguns indícios da área onde ele poderá estar e, portanto, os fuzileiros foram hoje projetados de helicóptero para fazer uma busca na tentativa de encontrar esses fuzileiros. Ainda assim, devido à natural evolução da situação no terreno, a Força Militar Portuguesa, que integra elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Forças Armadas, GNR e Cruz Vermelha, deverá ser reavaliada. Aquilo que se passa agora em Moçambique relativamente à ação dos militares é o que é normal nestas operações. Os militares são projetados logo fruto da sua prontidão no início e depois, quando a operação se está a transformar, como acontece agora, numa operação que se destina essencialmente a garantir a saúde pública, a reconstrução, aí as forças militares normalmente retraem e é isso que acontecerá dentro de alguns dias às nossas forças militares. Nós todos temos a consciência que a situação de emergência está a ser colmatada e que, portanto, está a atingir uma situação em que poderá ter que ser alterada agora para a continuação de um esforço de apoio ao desenvolvimento e de apoio ao bem-estar à sua própria população. E, portanto, a finalidade das missões terão que ser reavaliadas e competirá ao Estado português reavaliar essas prioridades por forma a podermos orientar o nosso esforço daquilo que será necessário enviar para Moçambique, tendo sempre por base aquilo que tem sido a ligação entre o Estado português e o Estado moçambicano, por forma a poder salvaguardar as necessidades e os pedidos do Estado moçambicano. A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas nos 3 países, segundo dados das agências das Nações Unidas. Moçambique foi o país mais afetado, com 468 mortos e 1.522 feridos já contabilizados pelas autoridades, que dão ainda conta de mais de 127 mil pessoas a viverem em 154 centros de acolhimento, sobretudo na região da Beira, a mais atingida.
2 paus encostados a uma parede e um pedaço de plástico servem de abrigo à família de Raul Augusto, vítima do ciclone Idai, e a mais 10 pessoas, mas as maiores queixas são sobre a falta de alimentos. Depois do rastro de destruição que o ciclone Idai deixou em Moçambique, tenta-se voltar à normalidade. Na Beira é a altura da reconstrução e, devido à falta de meios, deita-se mão ao que há. Sim, a minha casa é construí agora anteontem e ainda não acabou. E onde é que arranjou o plástico? Sim, esse plástico aqui não é novo, é um plástico estragado. Não tenho condições para comprar plástico novo. Estou a cortar bambu para fazer casa. A minha casa foi destruída com a ventania. Assim estou à procura de bambu para construir uma casa assim. Já tem as estacas? Estaca assim, já cortei. É para pôr em cima da casa e levar esse capim, estender, levar plástico, pôr aí. Só. Vai fazer com capim e plástico, mas telha não, chapa não. Capim e plástico só. Sim. Chapa não tenho. Chapa não tenho. Não tenho dinheiro. Plástico, estão a cobrir toda a parede com plástico. Então essas coisinhas estão sendo muito assim, doloroso. Pode entrar umas cobras. Eu quando estava a começar com a missão, vi algumas cobrinhas a fugir também da cheia. Algumas cobrinhas estão a entrar dentro das casas. Eu já matei 2 cobras dentro da minha casa, a fugir também da cheia. A pandemia quando fez e deixou cair casa. E nós levantamos um pouco para conseguir trabalhar um pouco. Foram buscar chapas que estavam por aí e como é que fizeram? Como é que levantaram um pouco? Conta lá. Sim, fomos buscar os chapas e pusemos em cima e conseguimos levantar a casa. Para construir também é preciso sacrificar, né? Ainda não temos uma boa material para construir, nem plástico, pelo menos outros perderam chapas, casas de cimento. Ainda não temos possibilidade de como construir. A tua casa caiu? Sim. A minha casa do meu pai perdeu chapas. A minha casa era de capim. Era de blocos brutos, mas o teto era de capim. E agora com estes troncos, como é que é? Vais cortá-los, vais fazer estacas, vais pôr no chão? Explica lá como é que vais fazer. Vou cortar, depois vou rasgar o meio, vou fazer uma estaca, fazer de novo teto de chapa. E agora estão a reconstruir? Sim. O que é que já reconstruíram? Uma casa mesmo pequenino assim, para conseguir ficar só. E agora vão fazer a casa toda outra vez? Se conseguirmos, podemos fazer mais grande, né? Para conseguir ficarmos só. Olha, e já tem estaca a casa, agora a nova casa, já estão a fazer? O teu pai está a trabalhar nisso? Também o meu pai também não estamos a ver. Desde que a água entrou, também o meu pai ainda não viu. Não estás a encontrar o teu pai? Não. Não sabes o teu? Não. Outro problema é a falta de comida. Comida que nós plantamos no campo foi arrancado com toda aquela cheia. Não temos nada. Estamos a entrar só a apanhar alguns tipos de caule de não sei lá quanto. Maçaroca está germinado, mas de novo aquele que já arroz não está a dar bem. Nós estamos mal. Não há mais problema. Estamos mal mesmo. Nem arroz, nem milho. Ainda não chegou. Só que um avião que veio só deixou bolacha, ninguém apanhou também. O ciclone causou, segundo as autoridades moçambicanas, 468 vítimas mortais e a ameaça de várias doenças. As autoridades moçambicanas anunciaram que estão confirmados 5 casos de cólera na cidade da Beira. Esta doença tende a aumentar após o ciclone Idai. Os 5 casos confirmados foram detectados no centro de saúde do bairro da Munhava, na cidade da Beira. O responsável diz que os casos podem não ter uma relação direta com a destruição provocada pelo ciclone.
As autoridades têm como prioridade travar a proliferação da cólera. O aparecimento desta doença se deve à falta de condições sanitárias agravadas pela tempestade. O nosso grupo de vigilância e de investigação do surto, principalmente no Bar da Munhava, vimos que estamos perante uma situação, as diarreias, essas foram investigadas em Munhava, em 5 pessoas identificamos o vibrião da cólera. Era de prever, era uma previsão, estamos à espera que isso possa acontecer, pelas condições todas que foram criadas e que existentes relacionadas com o saneamento do meio, a questão da água e por aí fora. Dizer que neste momento o setor focalizou 2 grandes intervenções. A primeira intervenção é na componente de prevenção. Nós já identificamos o foco, como eu disse, de onde é que provém, onde fomos identificar, onde identificamos o vibrião, o bichinho causador da cólera, e está neste momento uma equipa nossa no terreno, já desde ontem, a trabalhar no sentido de fazer o bloqueio, porque como sabe, a cólera é uma doença que causa epidemias e que se pode alastrar com muita rapidez. Moçambique foi o país mais afetado, com 468 mortos e 1.522 feridos. As autoridades moçambicanas adiantaram que o ciclone afetou cerca de 800 mil pessoas no país, mas as Nações Unidas estimam que 1,8 milhões precisam de assistência humanitária urgente. Várias organizações internacionais já alertaram para o perigo da propagação de doenças, sobretudo cólera e malária. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse que os líderes políticos são responsáveis por não travar a corrida contra as alterações climáticas. Antônio Costa disse que os países têm de aumentar os compromissos feitos nas suas contribuições nacionais, nomeadamente na redução de emissão de gases com efeitos de estufa até 2020. Segundo dados das Nações Unidas, a passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas. É extremamente doloroso constatar as centenas de mortos que o ciclone Idai provocou. Ver localidades inteiras alagadas, saber que casas, hospitais e escolas estão em ruínas, verificar que colheitas vitais para a alimentação das populações foram perdidas, temer as doenças e epidemias que normalmente surgem nestas ocasiões. É-me pessoalmente doloroso verificar a dimensão da calamidade na bonita cidade da Beira, que foi especialmente afetada e onde, no passado, fui eu próprio tão bem e tão calorosamente recebido. A vila de Buzi, centro de Moçambique, inundada na sequência do ciclone Idai, está seca e os habitantes estão a refazer as vidas. Tudo começou com animais domésticos, bois e cabritos no rio. Na vila de Buzi, no centro de Moçambique, as águas já desceram, mas os acontecimentos ainda estão frescos na memória dos habitantes. Eu estava a dormir, alguém bateu na porta, disse que para amigo está a entrar água. Eu fui espreitar, saí de lá a correr, porque o tempo já não estava a dar água, já estava a começar a entrar dentro. Então fugi para uma outra banca que eu tenho, dormi em cima da banca. Os meus filhos foram dormir em cima de uma casa de telhado. Foi dormir lá no terraço, eu dormi na banca. Foi assim que aconteceu. No dia seguinte tento voltar a casa, já não havia hipótese, tinha que arranjar uma canoa para ir até a casa. De casa de novo para a banca, de canoa. E pronto, passamos vida a andar de canoas chatas. É a única maneira que podia. Todo mundo saía da zona onde que se vivia para o centro da vila, onde que tinha casas mais altas, e dormir no terraço. Todas as pessoas sofremos. Até agora estou no caminho. Nem casa não tenho, nem pelo menos comida não tenho, nem as panelas para cozinhar não tenho. Muitas coisas que perdi. Aqui onde nós estamos estava inundado, né? Mais ou menos até ao meu peito. Eu tenho 1,66 m,
mais ou menos até meu peito, a altura que estava a água aqui dentro do hospital. Entrou água em todas as enfermarias, mesmo que estas estejam a um nível de altura em relação ao chão de mais ou menos 60 centímetros, mas a água conseguiu se posicionar acima de 60 centímetros e um pouco mais, até entrar dentro das enfermarias, atingindo mais ou menos 60 centímetros também dentro das enfermarias. Ficou tudo destruído? Praticamente tudo ficou alagado e destruído, né? Praticamente todos os aparelhos eletrônicos, a maior parte deles ficaram submersos, e agora estamos a limpar para ver se, na eventualidade de haver energia, testarmos para voltarmos a usá-los. Os efeitos do ciclone Idai ainda são perfeitamente visíveis. Isso mesmo foi testemunhado pela Força de Reação Imediata dos militares portugueses, que, desde sexta-feira passada, presta apoio na região de Buzi. Creio que o geral das populações é marcante, não é? A necessidade em que elas vivem, a destruição das aldeias e das vilas, e maioritariamente as crianças, que é sempre o que mais nos marca. Um monte de crianças perderam os pais, irmãos, crianças com 7 anos a tomar conta do irmão mais novo de 3. Temos vindo dado o apoio com géneros alimentares e farmacêuticos e apoio médico-sanitário às comunidades isoladas na região de Buzi. Neste momento estamos aqui no cais de Vila Sede do Buzi, onde vimos carregar os botes com alimentos e com medicamentos para levar às outras aldeias aqui na região que estão a passar necessidades, estão sem água, estão sem alimentos, como temos vindo a fazer nos restantes dias. O resto da força de fuzileiros encontra-se num ramal com o farmacêutico da Força de Reação Imediata e com 2 elementos de engenharia, com uma bomba de purificação de água para conseguir dar água potável a uma região, a uma aldeia que também ficou isolada devido às cheias. Pouco a pouco a vida começa a ser retomada depois da catástrofe que afetou cerca de 800 mil pessoas e causou a morte a 468 só em Moçambique. Em Portugal, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, afirmou que é necessário implementar medidas urgentes para dar resposta à procura pelos transportes públicos. Estas medidas surgem na sequência da redução do preço do passe social. A CGTP quer que o governo faça mais pela mobilidade. Numa altura em que o executivo socialista está a repensar os transportes em Portugal, pede-se passos menos tímidos nesta matéria. Alertamos para a necessidade de serem implementadas medidas urgentes, não só para reforçar o número de trabalhadores da EMF, mas também da CP. Tão importante como a redução do valor do passe social é as pessoas, os utentes, terem comboios e terem outros meios de transporte para se poderem transportar. Arménio Carlos acredita que a redução do preço do passe social vai aumentar a procura por transportes públicos. No caso da ferrovia, a resposta poderá também passar pela criação de uma empresa para construir comboios. Nós neste momento não temos nenhuma empresa que o faça. Pensamos que este é o momento certo de começar a perspectivar, a planificar e a construir essa mesma solução. Do Ministro das Infraestruturas, a resposta foi positiva, mas passar das intenções às ações dependerá da margem de manobra. Dependerá das condições que tiver dentro do Governo para concretizar quer a contratação de mais trabalhadores, quer também investimento na aquisição de peças, para num curto espaço de tempo, de alguns meses, a CP estar em condições de poder dar a tal resposta. A ferrovia é um problema que tem de ser solucionado, mas não se pode esquecer o resto da rede de transportes. Para que as coisas funcionem bem, é preciso que haja autocarros, é preciso que haja comboios, é preciso que haja metropolitanos. O interior do país também não pode ser esquecido. Arménio Carlos aponta a falta de transportes no interior de Portugal, mas chega de debates. É preciso agir. Tanta gente fala no interior, mas mais do que falar é preciso fazer algo pelo interior. A CGTP vê benefícios na redução do preço do passe. Falta o resto para Portugal se aproximar do objetivo de estar na vanguarda da mobilidade europeia. A Câmara de Mafra de Portugal vai liderar a empreitada da instalação do Museu Nacional da Música no Palácio de Mafra. Já a Universidade Nova de Lisboa vai estabelecer um polo de investigação segundo os protocolos assinados em Lisboa. O Museu Nacional da Música passará das atuais instalações na Estação de Metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa,
para o Palácio de Mafra. Hoje foram assinados os protocolos com a Câmara de Mafra, que vai liderar a empreitada, e com a Universidade Nova de Lisboa, que estabelecerá um polo de investigação. Isto é uma cooperação tripartida que tem a extraordinária mais-valia de ter um município, uma direção-geral e um museu e uma universidade que tem conhecimento para apoiar a DGPC no projeto museológico e tem capacidade para apoiar o município na parte do programa funcional para a empreitada para o novo Museu da Música ali. O museu, que já teve inúmeras localizações e que até esteve muitos anos sem local físico, foi ficando por Lisboa, enquanto inúmeras comissões e especialistas foram sendo nomeados para escolher a melhor localização. E porquê Mafra? Eu pergunto por que não Mafra? Porque se nós pensarmos, se quiser, distanciadamente daquilo que nos liga às vezes emocionalmente a determinados projetos ou a determinados espaços, Mafra é o local extraordinário para um Museu Nacional da Música em qualquer país do mundo, onde temos o conjunto de carrilhões, onde temos 6 órgãos extraordinários portugueses, onde temos uma biblioteca com um acervo extraordinário de milhares de documentos relacionados com a música e onde temos a capacidade de instalar um polo de investigação dedicado às ciências musicais. Aqui não seria possível ter este projeto. Portanto, a nossa convicção é que em Mafra, com a ligação à biblioteca, que tem, aliás, um acervo extraordinário dedicado à música, com a instalação do polo de investigação da Universidade Nova e com o dobro da área interior e a abertura, a possibilidade nos jardins poder também realizar concertos e poder, por exemplo, mostrar estes cravos maravilhosos que aqui estão atrás de nós, será possível finalmente concretizar o potencial que este museu tem e que merece concretizar. Em relação às críticas dos elevados índices de umidade em Mafra, a Ministra da Cultura afirmou que no Alto dos Moinhos o acervo de instrumentos musicais também não está devidamente armazenado. Em Mafra, ressalvou, o projeto de arquitetura vai permitir precisamente que todas as condições de temperatura e umidade ideais sejam acauteladas. O presidente moçambicano e representantes católicos anunciaram em Maputo que o Papa Francisco visita Moçambique em setembro. A agenda desta visita está relacionada com os últimos acontecimentos ocorridos no país. São os casos da violência em Cabo Delgado e do ciclone Idai que atingiu o centro de Moçambique. A visita é um marco histórico e uma oportunidade para reforçar a fé do povo moçambicano de lutar pelos seus desígnios. O presidente moçambicano afirmou ainda que a visita visa construir um país melhor, garantindo a paz, harmonia e bem-estar comum. É com elevada honra e júbilo que anunciamos aos moçambicanos do rumo ao Maputo e do Zumbo ao Índico, e da diáspora, incluindo os nossos países vizinhos, a confirmação da visita apostólica de Sua Santidade Papa Francisco a Moçambique na primeira semana de setembro deste ano. A visita do Santo Padre ao nosso país é um marco histórico e uma oportunidade para reforçar a fé do povo moçambicano de lutar pelos seus desígnios, de construir um país cada vez melhor, sempre ancorado na paz, harmonia e bem-estar comum. A presença do Santo Padre ocorre no momento em que os moçambicanos aprofundam o diálogo permanente como única via para o alcance de uma paz definitiva. O Papa Francisco sempre pugnou pelo bem-estar e pela paz em Moçambique e no mundo inteiro. Recorda-se que os bispos católicos de Moçambique tinham convidado o Papa Francisco a visitar o país em novembro de 2016. Filipe News reforçou depois esse convite em setembro de 2018. Esta será a segunda visita de um Papa a Moçambique 30 anos depois de João Paulo II passar pelo país. A visita na altura contribui para ajudar os moçambicanos a encontrar o caminho da paz, reconciliação e irmandade.
As mãos de Sofia e Katalin trabalham minuciosamente para que a placa base se transforme a ponto de não se ver dentro da boca de quem não tem dentes. Evalina utiliza este método através de um equipamento inovador que a Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa inaugurou. As mãos de Sofia e Katalin trabalham minuciosamente durante semanas para que a placa base se transforme a ponto de não se ver dentro da boca de quem não tem dentes. Com poucos cliques, Eveline faz o mesmo em dias, usando um equipamento inovador que a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa tem agora à disposição. O método, que é novo, primeiro estranha-se, depois entranha-se. O que nós estamos a fazer é facilitar um bocado o trabalho, mas estamos a deixar de ter o contacto que tínhamos antes. Por isso, pronto, eu agora prefiro aqui, mas futuramente vou preferir trabalhar com o CAD/CAM. Agora demoramos mais ou menos uns 15 dias, 20 dias a fazer até agora neste momento como estamos. Porém acho que se fizermos de novo já conseguimos mais rápido e com a prática uma prótese normalmente é uma semana, 2 no máximo. Até porque o caminho para o futuro é este. Facilita-nos mais o trabalho e porque há coisas que nós demoramos tempo a fazer manualmente, que ali já vêm feitas supostamente, porque nós fazemos no computador e depois vêm impressas já feitas, por isso acaba por tirar-nos um bocado de tempo. Começam na faculdade a trabalhar com aquilo que hoje em dia já existe em muitos laboratórios e que vai ser a ferramenta principal dentro dos laboratórios de prótese dentária. Permite introduzir na faculdade novas tecnologias, nomeadamente ao nível da utilização da técnica digital. Isto é muito importante porque estamos neste momento a fazer a transição dos métodos analógicos de fabrico de próteses dentárias para métodos digitais. A nova sala digital é a primeira na Península Ibérica e os estudantes que escolherem aprender este novo método dizem com um sorriso rasgado que estão realizados. Foi mesmo a escolha acertada e penso que, pronto, a nível de saídas, este curso tem mais saídas do que, pronto, higiene oral. No fim, no fundo é uma arte, eu considero que estou a fazer, é mesmo uma arte para mim. São alunos que vêm desde Melgaço até Cabo Verde, se pudermos dizer assim. Temos empregabilidade para todos os que queiram continuar na profissão. O som dos maçaricos e o acrílico espalhado contrastam com o silêncio da sala, onde o rato é o bisturi. Aqui, pode-se falhar sem ter de voltar à estaca zero. Se nós errarmos aqui, nós não podemos voltar atrás, temos que começar de novo. Se alguma coisa partir, se perdermos alguma coisa, não se pode fazer nada, tem-se que começar de novo. Porém ali, 2 cliques já estamos outra vez onde estávamos, é muito fácil, não perdemos tempo. Após terminarmos aqui, caso não fique assim tão bem ou com faltas de detalhes, por exemplo, podemos dar acabamento também à mão. A Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa também faz tratamentos dentários. E, portanto, os alunos dos últimos anos do curso de Medicina Dentária ou os alunos que querem retirar uma especialidade, portanto, têm a oportunidade de tratar e de realizar tratamentos. E, portanto, é uma clínica que está aberta à população, em que os preços praticados são mais razoáveis comparativamente com aquilo que existe no mercado. Todos os tratamentos são supervisionados pelos professores. Os alunos desta turma de Medicina Dentária são os primeiros a entrar na era digital da saúde oral. Pioneiros neste novo campo, vão agora especializar-se para manter esta arte, como lhe chama Sofia, agora mais rápida e minuciosa com a ajuda de um computador. O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu que os dados da execução orçamental e da dívida pública aumentam a margem para que Portugal reforce o investimento público. Os dados da execução orçamental e da dívida pública aumentam a margem que Portugal tem para acomodar os fatores de incerteza. Quem o diz é o Primeiro-Ministro, esta terça-feira, após a divulgação pelo Instituto Nacional de Estatística de que o déficit orçamental de 2018 ficou nos 0,5% do Produto Interno Bruto, abaixo da previsão do Governo. São resultados históricos e muito positivos. Tivemos um déficit de 0,5%, uma dívida pública que já desceu para 121,5% do nosso produto. E, sobretudo, é motivo de satisfação porque resulta de um ciclo virtuoso que assenta não na política financeira, mas no sucesso da política económica. Porque o que justifica esta redução do déficit e esta redução da dívida do modo sustentado é o facto de não resultar nem de cortes na despesa, nem de aumento de impostos.
Resulta, sobretudo, de, por um lado, haver confiança, que justificou o crescimento do investimento, do emprego e sustenta o crescimento económico, e, por outro lado, a recuperação da credibilidade internacional do país, que nos permitiu uma poupança significativa dos custos da nossa dívida pública. Por isso, a confiança é mesmo o elemento-chave para o sucesso que temos tido no déficit e na redução da dívida. António Costa realçou também a importância da internacionalização na economia portuguesa. Não há setor que não esteja vocacionado para a internacionalização. E a internacionalização é um fator decisivo para a nossa própria modernização do nosso tecido económico. Porque para sermos competitivos hoje, já não seremos com os custos no trabalho, só seremos competitivos cada vez mais com inovação. E não há setor onde a inovação não seja a pedra motor do seu desenvolvimento. Todos nós sabemos que as economias têm ciclos e que, por isso, os ciclos não são sempre ascendentes. E é nestes momentos de incerteza que mais necessário é o esforço das políticas públicas e a concertação entre as políticas públicas e o esforço das atividades das diferentes empresas. O Primeiro-Ministro manifestou ainda profunda tristeza pela morte de João Vasconcelos, considerando que a melhor homenagem é encarar o futuro e os desafios com o mesmo entusiasmo que tinha o ex-secretário de Estado da Indústria. Em Portugal, poucos utentes estavam nas filas para comprar ou saber informações sobre os novos passes da área metropolitana de Lisboa. Estes passes começaram a ser vendidos nos operadores e são válidos a partir de 1 de abril. Havia quem só acreditasse quando visse, mas o dia chegou. Os novos passes começaram a ser vendidos esta terça-feira nos operadores e serão válidos a partir de 1 de abril. O navegante metropolitano custa 40 € e permite viajar em todos os transportes públicos de uma ponta à outra da área metropolitana de Lisboa. Já o navegante municipal serve apenas para viajar dentro de um dos 18 concelhos que integram a AML. Já paguei até 109,90, que era juntamente com o metro, comboio, e depois Vimeca, depois também tinha Lisboa Transportes, que às vezes eu necessitava, então no final do mês dava esse valor. Também já cheguei a pagar 70 e tais, e agora 40 € e dá para andar nisto tudo, pá, ajuda bastante no bolso, não é? Um desconto não dava para chegar a este valor nunca. Eu acho que vem ajudar a população, já devia ser feito há algum tempo, não é? Os passes, para quem não tem grandes rendimentos, tinha que despender tanto dinheiro nos passes. Acho que foi a melhor coisa que fizeram neste momento. Há pessoas que estavam a pagar muito caro pelo passe, não tinham possibilidades nenhumas e neste momento todos pagamos o mesmo pelo passe e acho que é o mais correto ser assim. Para os que ainda não fizeram 13 anos, existe o Navegante 12, completamente gratuito, e os descontos para séniores, reformados e carenciados mantêm-se. Tive uma grata surpresa. Os séniores, com 14,70, podem carregar ainda mais um mês com 14,70 nas condições anteriores. E, proximamente, aumenta apenas 30 cêntimos, passa para 15 €, o que é muito bom. 15 € é o preço do passe navegante municipal para pessoas com mais de 65 anos ou reformados, que permite viajar dentro de apenas um dos 18 concelhos da AML. Os séniores que precisem de viajar além de apenas um concelho pagam 20 €. Ambas as modalidades pressupõem 50% de desconto. Os carregamentos dos novos passes continuarão a ser feitos nos moldes atuais, ou seja, através da internet, nos balcões e máquinas dos operadores e em caixas multibanco. O déficit orçamental português de 2018 ficou no 0,5% do produto interno bruto, abaixo dos 0,6% previstos pelo governo. O relatório é do Instituto Nacional da Estatística de Portugal. Segundo a primeira notificação de 2018, relativa ao procedimento por déficits excessivos, o déficit das administrações públicas atingiu 912,8 milhões de euros. Este valor corresponde a 0,5% do PIB, abaixo do saldo negativo de 3% registrado em 2017. O valor anunciado pelo INE fica abaixo do previsto pelo governo.
Em 6 de fevereiro, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse no Parlamento que o déficit orçamental de 2018 ficará próximo de 0,6% do PIB. Portugal tem, pela primeira vez, desde a democracia, as contas públicas equilibradas. E por isso Portugal ganhou a aposta da credibilidade. Mostramos à Europa que havia uma alternativa. Todos os objetivos que aqui apresentamos foram atingidos. A receita total em 2018 reflete uma economia dinâmica. É o saldo mais baixo dos últimos 40 anos em Portugal e um saldo semelhante ao da generalidade dos países europeus. Podemos também, pela primeira vez, enfrentar um eventual cenário de abrandamento da economia europeia sem entrar automaticamente num procedimento por déficits excessivos. O crescimento económico em 2019 está a sofrer de uma desaceleração na economia mundial. Nós temos uma projeção do déficit para 2019 que é de 0,2% e que, neste momento, eu não vejo razões para a alterar. Nada nesta legislatura foi feito com base no aventureirismo e na irresponsabilidade. O Portal das Finanças de Portugal vai ter, a partir de 1 de abril, imagens que mostram aos contribuintes o destino dos impostos que pagam sempre que estes submeteram uma declaração. A queixa é recorrente. Os portugueses não sabem para onde vão os impostos que pagam. O Ministério das Finanças quer mudar isso e já a partir do dia 1 de abril, o Portal das Finanças vai mostrar aos contribuintes para onde vão os impostos que pagam, através de imagens coloridas para simplificar a compreensão. É um indicador muito simples, talvez básico, mas que revela para onde vão os euros que pagamos em impostos. O objetivo é simples: privilegiar a relação com o contribuinte. E tem em vista a melhoria da relação entre a autoridade tributária e os contribuintes através de novos serviços. A de criação no seio da AT de um serviço de apoio e defesa do contribuinte. E para defender os contribuintes vai ser dada formação aos funcionários da autoridade tributária para que possam dar o apoio necessário. O apoio ao cumprimento voluntário, o apoio ao acionamento dos meios de defesa e o tratamento das queixas. O Fisco vai começar a mostrar onde os portugueses gastam os impostos. A medida, que é simples, faz parte de uma das 12 recomendações ao Ministério tutelado por Mário Centeno. A digitalização do processo também será caminho a seguir, sem afastar, no entanto, os contribuintes das obrigações e da importância do processo tributário. A construção naval esgota a mão de obra e alojamento em Viana do Castelo de Portugal. Depois de anos de paralisação, os estaleiros de Viana do Castelo estão agora numa azáfama permanente, ao ponto de haver já falta de mão de obra e de alojamento local para os trabalhadores. O grupo do empresário Mário Ferreira está a construir 4 navios para cruzeiros e a trabalhar na reparação de outros 3 nos estaleiros subconcessionados ao grupo West Sea. Aqui trabalham diariamente cerca de 1.300 trabalhadores de mais de 15 nacionalidades. Tanto se falou no passado o que iria acontecer dos trabalhadores que iriam ficar sem emprego. Nós estamos com um problema que hoje mesmo, se aparecerem 150 trabalhadores para aqui queiram vir, nós abrimos as portas. Nós temos carpinteiros a pedirem-nos 18 a 20 euros a hora para aqui virem e nós não conseguimos, precisamos de pessoas para instalar mármores, para instalar tijoleiras, carpinteiros, eletricistas. E depois, para além disso tudo, há um fator adicional: não consegue alugar um quarto ou um apartamento em Viana do Castelo, porque os que existiam estão praticamente tomados já por trabalhadores que nós estamos a trazer de todo o lado. Entre as várias embarcações em construção, conta-se o primeiro navio cruzeiro fabricado em Portugal. Portugal tem uma longa história de navios de cruzeiro de passageiros, fosse para as nossas ex-colónias, fosse pelo trajeto para o Brasil. Chegámos a ter uma frota bastante vasta de navios de passageiros, mas foram todos construídos no estrangeiro. Ora, na Inglaterra, na Dinamarca, na Alemanha. Por isso, será um orgulho para todos os portugueses poder ver um navio de bandeira portuguesa navegar
por esses mares e oceanos e ao mesmo tempo saber que Portugal conseguiu preservar este know-how, este conhecimento, esta tecnologia. Este que é o primeiro navio oceânico português tem inauguração prevista para 6 de abril e a primeira partida para maio. No Brasil, 12 peixes-boi começaram novas vidas na floresta da Amazônia após serem libertados numa reserva natural brasileira. A ação foi a maior libertação de conservação do peixe-boi da região. Eles pesavam cerca de 120 quilos em média e tinham cerca de 2 metros de comprimento. Eles incluíram 7 fêmeas e 5 machos. Estes peixes-boi foram reintroduzidos na natureza na Reserva de Desenvolvimento Sustentável PH Cupuros, perto de Manaus. A pesquisadora Vera da Silva explicou que o peixe-boi está em risco de extinção na Amazônia. No passado, essa região do Purus foi uma região de grande captura, historicamente, de peixes-bois. Sempre houve um comércio muito grande de peixe-boi nessa região. Mas hoje as comunidades são comunidades amigas do peixe-boi e toda a comunidade trabalha para a preservação. Por isso, o programa de conservação é essencial para a sobrevivência da espécie. O programa começou há 10 anos. O mamífero marinho é conhecido por ser dócil e lento, tornando-se presa fácil para os caçadores. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!